had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball, when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, pessoal, estamos de volta e desta vez juntas novamente, né, para falar aí de alguns temas que estão em voga na NBA ultimamente. Aí alguns times decepcionando, outros que deixaram a Agatha com a pulga atrás da orelha, mas que retomaram aí, né, os trilhos aparentemente, pelo menos conseguiram superar a sua, até então, o que parece ser a sua criptonita nesta temporada, né, esse OKC, que tem tido muitas dificuldades com os Spurs, mas a gente vai falar daqui a pouquinho. Agatha, olá. Antes de a gente começar a entrar aqui nos nossos temas, né? A gente tem 3 temas principais aqui, e a gente sempre fala, né? Dá uma comentadinha aqui, uma comentadinha ali, em outras coisas, como sempre. Mas fala um pouquinho da tua participação no Jararacas, né? Foi muito bacana. Você e Ricardo Bugarelli, 2 pessoas que eu gosto muito, tenho muito carinho, apesar de ter sido exposta, né? Com algumas algumas informações que talvez tenham sido um pouco exageradas de sua parte, mas tá tudo bem. Eu gostei, adorei o episódio. Quem ainda não ouviu, corre lá. Tá lá na timeline do Jararacas, Agatha e Bugarelli falando sobre várias coisas. Teve Corinthians, teve Jaylen Brown, teve o OKC, obviamente, Lakers, enfim, muitas coisas. Como é que foi? Conta aí pra gente antes de a gente entrar no nosso episódio de fato. Bom, olá todo mundo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. É muito bom quando você começa apresentando o podcast, que significa que seremos nós duas, né? Inclusive o primeiro do ano. E já fazia um tempo que a gente não gravava junto, né? Desde que eu gravei sobre o OKC com o Matheus Maia, você gravou sobre a rodada de Natal com o Nepopop, então já faz coisa aí de um mês. Que a pessoa não ouve nossas vozes. De qualquer maneira, como você muito bem disse, podem ter ouvido bastante a minha voz lá no Jararacas, né? Eu cobri o Rômulo, que nesse momento está em Berlim, inclusive vai assistir os jogos da NBA, né? Global. E foi muito bacana, junto eu com o Bugarelli, foram aí mais de 2 horas de papo, né? Talvez eu volte lá no fim do mês, preciso olhar lá, falar de novo com ele. Mas sempre é muito bom falar de basquete, falar para um público interessado. E num estúdio bacana também, né? Eu até falei pros caras lá, pô, não quer puxar um NBA das minas aí, fazer um estúdio nosso, né? O importante é sempre tentar buscar o patrocínio, né, Drica? Belíssimo, belíssimo estúdio, realmente, muito bonito. Muito bonito, muitas coisas foram ditas, já disse aqui, né? Corre lá, dá uma ouvidinha, porque são 2 pessoas extremamente inteligentes e que manjam muito de basquete e de outras coisas também, porque outras coisas também foram ditas. Então, beijo, né, pro Ricardo Bugarelli. E ele deixou bem claro lá, hein, que eu avisei sobre o Celtics. A gente não vai falar de Celtics neste episódio, porque a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Invariavelmente, a gente fala aqui também do Celtics, porque, enfim, tá surpreendendo, né, muita gente nessa temporada. Mas eu avisei o Bugarelli e ele disse isso lá, então tá registrado. Tem o áudio que mandei pra ele no começo da temporada e tem lá no Diário também. É isso, pois é, falamos de você, falamos de muitas e muitas coisas, algumas mais polêmicas, outras menos. A verdade é que não falta assunto, né? A NBA, essa temporada, inclusive, subiu aí quase 30%, né? De telespectadores nos canais de TV, o que é um sinal gigantesco de que as pessoas estão mais interessadas. E mais do que isso, né, Drica? Porque o interesse vem com algum motivo de que a NBA de fato está proporcionando um bom espetáculo, né? Seja nas intrigas, nas fofocas, nos rumores de trocas e nas trocas que aconteceram, inclusive, seja também um bom basquete apresentado por diversos times, que não é o caso do que a gente vai falar hoje, né? Mentira, é um pouco sim, mas tem a parte complicada também. É.
algumas franquias vêm decepcionando os seus torcedores aí nesta temporada, né? Algumas, várias, diga-se de passagem, né? E aí a gente vai falar aqui sobre 3 temas principais neste episódio, e são eles Houston Rockets, Milwaukee Bucks e o OKC. Para quem não tá acompanhando toda a temporada e, enfim, né, todos os jogos, ou tá se inteirando agora de como é que estão as coisas, né, Agatha? O Houston Rockets, para quem não sabe, ou para quem não se lembra, para quem, enfim, tá fazendo outras coisas e tá com a cabeça cheia, né, como este ano, leva um Kevin Durant para um time que já existia uma grande expectativa, né, Agatha? E decepciona, né? Porque quando você leva um Kevin Durant, você adiciona uma estrela que você imagina que vá fechar estes jogos e vai colocar ele num outro patamar. Inclusive, recentemente, o Ime Udoka deu uma declaração de que eu acho que o Kevin Durant, naquela ocasião, tinha jogado tipo, muitos minutos. Não vou saber precisar agora quantos minutos. E o Rockets acabou perdendo. E aí ele disse alguma coisa nesse sentido. Quando a gente tem um jogador nesta idade que precisa carregar o time e quando ele não está em quadra, esse time não consegue responder, é muito preocupante. E hoje, dia 14 de janeiro, às 17h53 mais precisamente, o Rockets até venceu a última partida, mas a campanha é de 23-14, está ali na 6ª colocação, muito próximo do Suns, que é o primeiro time na zona de play-in, que é o 7º colocado com uma campanha 24-16, inclusive perdeu aí, né, na última rodada. Então, assim, não se imaginava quando você tem o núcleo jovem até, né, que o Rockets tem, um treinador como o Ime Udoka, né, que apesar de tudo que aconteceu lá na saída dele do Celtics, é um excelente treinador, e quando você adiciona um Kevin Durant, você não imagina que teria sido, que seria essa a campanha do Houston Rockets neste momento, né? A gente tá falando aí de janeiro, daqui a pouquinho, fevereiro, a gente já tem o All-Star, tem trade deadline, né? Então as coisas vão finalizando pelo menos essa temporada regular, e elas vão se encaminhando, e não era essa maneira que o torcedor do Rockets imaginava que seria. O último jogo, né, do Rockets foi uma vitória para cima do Chicago, em Houston, né? É uma vitória por 119-113, com o Kevin Durant jogando praticamente 40 minutos, fazendo duplo-duplo, né? Carregando aí o time em pontuação, mas tendo um pouco mais de ajuda do Alper Şengün, que fez 23, do Amen Thompson, que serão citados aqui, né, Agatha? Agora, falando de um panorama estatístico neste momento, né, do Houston Rockets, a gente tem aí um ataque que ele até de certa maneira, equilibrado, né? O Rockets está mais ou menos 49% de aproveitamento nos arremessos de quadra, 30% de arremessos de aproveitamento do perímetro. O Kevin Durant, como eu acabei de falar, né? Tem uma média aí de mais ou menos 25 pontos por jogo. O Şengün com quase 10 rebotes por jogo, quase 7 assistências. Tem aí esse mix, mas Agatha Máximo, tá faltando alguma coisa nesse Houston Rockets. E falando nesse panorama geral, antes de a gente entrar aqui, né, com especificidades de identidade de jogo especialmente, tem algumas coisas um pouco preocupantes aí no que diz respeito ao fechamento de jogos, de cuidado com a bola e de fato de conseguir fechar esses jogos e não sofrer na parte final do jogo. Você imaginava que o Houston Rockets a esta altura estaria dessa maneira, especialmente quando se adiciona o Kevin Durant a um elenco que na temporada passada deixou muita gente com os olhinhos brilhando de que nesta temporada poderia, depois, né, que o Ime Udoka conheceu todo mundo, enfim, implementou ali um pouco do seu estilo e seu modelo de jogo, imaginou que estaria nesta situação de quase zona de play-in e não brigando lá na parte de cima como se imaginava? É complicado porque a gente falou muito sobre como esse Rockets havia se reforçado da maneira que precisava, né? Buscando um pontuador e entregando um estilo de jogo muito defensivo e muito promissor, especialmente com seus jovens jogadores, né? A gente primeiro precisa nivelar o Oeste sempre por cima. Acho que é importante até fazer um pouco desse panorama, porque se o Rockets hoje jogasse no Leste, e a gente fosse só pro recorde, né? O Rockets hoje estaria brigando pela segunda posição.
tem alguns joguinhos a menos, né? Mas tem 13 derrotas. 13? 14 derrotas, 23 vitórias e 14 derrotas. O Knicks tem 25 vitórias e 14 derrotas também. O Boston Celtics está numa temporada muito boa, tem 15. Então, assim, a gente tá falando de uma situação muito diferente entre as duas conferências para início de conversa, mas ao mesmo tempo um time que tem o mesmo recorde que o Lakers. Que se você olha, tem um elenco muito menos robusto, muito mais dependente de Luka Doncic, LeBron James, Austin Rivers está de fora, que ganhou muito bem ontem, é verdade, mas ainda assim, se a gente vai comparar a profundidade de dois elencos, talvez esse Houston deveria estar um pouco acima. Também é verdade, Drica, que eles têm uns joguinhos a menos, né? Se você compara com o Timberwolves, tá 27-14. Então, tem 4 jogos a menos que o Rockets. E o calendário vai ficar um pouquinho mais apertado aí pro final do mês. A gente sabe que todo mundo vai ter um final de mês muito complicado em janeiro, com muitos jogos. Dito isso, fazendo um parênteses, né, sobre a temporada do Houston Rockets, eu acho que não é um time que vence por acaso. É claramente um time de meia quadra. A gente precisa falar sobre isso, né? Tem o 29º pace da liga, o 30º, a última vez que eu olhei era do próprio Celtics, inclusive. E é um time que joga devagar. Um time que se alimenta desse ataque em ritmo baixo, mas ainda assim é top 5 em ataque, top 10 em defesa e top 3 em saldo de pontos. Isso só acaba sendo possível porque o ataque gera vantagens reais, né? Acho que não vem vantagens que não são só com volume, mas também com muita qualidade e principalmente porque a defesa segura esse placar consistentemente. Uma defesa muito robusta, óbvio que a gente sempre fala de Amen Thompson, né? Mas Jabari Smith defende bem, Tari Eason tá fazendo uma temporada legal, o Adams, quando entra, é um bom protetor de aro. E aí você tem um Schengen lá embaixo e um Kevin Durant que tá pra compor elenco. Mas é um time como um todo que trabalha muito bem nesse sentido defensivo. E aí acaba tendo um pouco mais de gordura, às vezes, pra errar no ataque. Só que é um pouco custoso jogar um pace tão baixo, né, Drica? Porque quando você tem menos posse, cada erro acaba pesando mais, invariavelmente. E o Houston Rockets tem um problema muito claro nesse sentido, que é ser o segundo time com mais turnovers na liga. Pelo menos turnover rate, né? Então, a porcentagem de erros que você comete aí enquanto você faz no jogo, enquanto você joga. Turnover rate do time do Houston Rockets hoje está em 16,2%. E é essa estatística que eu acho que está tornando alguns jogos muito mais perigosos do que eles poderiam ser. Jogos, por exemplo, com times mais fracos, ficam às vezes mais perigosos do que eles poderiam ser, justamente porque não há um volume de bolas. Então você está sempre aceitando e buscando jogar em um placar mais próximo com o seu adversário, né? O Houston, ele não é um time que atropela, não é um Oklahoma que vai fazer 30 pontos, né? Justamente por causa desse volume, desse pace, dessa velocidade. O Houston gosta de controlar o jogo, mas o problema é quando eles não conseguem fazer esse controle, quando eles são controlados. E eu acho que, até para passar a palavra para você, para a gente entrar um pouco nessa parte dos jogadores, esse problema ele fica um pouco mais evidente com a ausência do Schengen, né? O Schengen é um motor para praticamente todas as áreas da quadra e a ausência dele pesou demais nesse time do Rockets. Você fala sobre essa questão ofensiva e é um pace muito baixo, né? E aí quando você fala que é complicado jogar num pace muito baixo, porque qualquer erro, ele acaba sendo potencializado, né? Porque você acaba ficando tem menos posse de bola. E vivo isso, diga-se de passagem, né? O Celtics é um time que joga num ritmo mais lento hoje. Então esse ataque, ele é bastante dinâmico, né? A gente tem opções muito versáteis nesse time, né? Você falou sobre o Sengun e a falta que ele faz defensiva e ofensivamente, né? O Kevin Durant, mid-range, dispensa comentários e no perímetro também. Acabei de falar que o Rockets tem um aproveitamento de pouco mais de 30% nos arremessos do perímetro, né? O próprio Amen Thompson e o Smith, que são de fato versáteis, né? Dão essa versatilidade
esse Houston Rockets, trazem esse dinamismo para o ataque, que acaba não precisando, né, se alimentar e se basear, se sustentar em isolations, né? Existem opções, esse time não precisa, né, que o Kevin Durant, por exemplo, né, carregue a bola e faça o que tem que fazer, apesar de em alguns jogos isso ficar mais evidente muito por conta de pouco cuidado com a bola, especialmente no clutch, né? E a gente vai falar mais especificamente sobre turnovers e clutch time daqui a pouquinho. É um time bom defensivamente, é um time muito grande, né? Que tem uma envergadura muito grande e acaba tirando muita vantagem em cima disso, né? Para contestar os arremessos, para proteger o garrafão, para criar dificuldades para os adversários, mas também peca em algumas coisas que acabam, né, preocupando o Ime Udoka, por exemplo, né? Tem o ritmo um pouco mais lento, como a gente já falou, e isso pode atrapalhar e tem atrapalhado em alguns momentos, os excessos de turnovers, esse desequilíbrio que acaba sendo causado no final do jogo contra times que, como a Agatha falou, uma coisa, né, é um leste que está completamente aberto, que se a gente jogasse equipes do oeste para o leste estariam dominando, e outra coisa é esse oeste da maneira que ele está. Então, cada um desses detalhes, ele faz a diferença. E aí, Agatha, antes de a gente chegar lá em turnovers, em clutch time, que são problemas, né, recorrentes aí do Houston Rockets neste quase meio, de temporada regular, a gente tem que falar de algumas peças separadamente, né? Como, obviamente, Kevin Durant, Alperen Sengun, Amen Thompson, Jabari Smith, Terry Harrison. Começando, obviamente, com o homem, né? Kevin Durant, o homem que chegou para ser a solução do que faltava para o Rockets no ano passado, né? Que é ser o gatilho ali para fechar os jogos. Então, obviamente que ele é o principal foco ofensivo desse time, como eles, a exceção, do Golden State Warriors, né, que ele dividia esse protagonismo e do próprio OKC, né, mas tanto no Brooklyn como no Suns ele era essa primeira peça ofensiva, né, porque, enfim, dispensa comentários, é muito consistente, né, no que diz respeito à sua produção de pontos, é uma liderança, especialmente no clutch times, e nessa vitória contra o Bulls, como eu falei, foram 28 pontos e 10 rebotes para ele, né, ele lidera o Rockets, ele carrega isso, mas assim, não tem como ele ficar o tempo inteiro dentro de quadra, né, Agatha? Então, assim, quando ele está, além de carregar, além de dar o ritmo pro jogo, além de ser um cara que tem toda essa versatilidade que a gente já está acostumado a ver há tantos anos na liga, independentemente da idade que ele tem, ele acaba fazendo com que os seus companheiros também deem um salto, né? Elevem a qualidade, ele eleva a qualidade de quem está jogando com ele, porque acaba gerando, né, melhores jogadas, abre a quadra, né, libera espaço para que esse jovem elenco também possa brilhar. Qual é a tua avaliação até este momento de Kevin Durant no Houston Rockets? De novo, dispensa comentários quem é Kevin Durant, né? Tem vários recordes aí na liga, marcas históricas, enfim. E era a peça que uma das que a gente imaginava que encaixaria no que faltava, como você bem disse, desse Houston Rockets da temporada passada. Até aqui, atende às tuas expectativas, supera as tuas expectativas e, principalmente, o que você acha que ele tem que fazer e pode fazer para que o Houston Rockets possa se destacar no meio desse oeste, né? Especialmente já pensando em playoffs e vendo o que tem acontecido neste oeste. Drica, o Kevin Durant é um estabilizador, né? Acho que mais do que qualquer coisa. Ele é a segurança desse time, é a constância. Jogador que tá com 26 pontos aí pro jogo, arremessando. Também não tá arremessando demais, né? Você não vai ver o cara chutando 30 bolas. Ele tem, em média, aí de 18 bolas arremessadas, tá arremessando 52%, 40% da bola de 3 pontos, mas ele ainda contribui com 5 rebotes, quase 5 assistências, né? Um jogador que tá cometendo 3 turnovers, muito, muito, muito constante, né? Acho que esse é o ponto principal. Ele promove um espaçamento na quadra, porque ele é uma ameaça em qualquer lugar que ele tiver. Novamente, uma questão de qualidade de arremessos e essa leitura da meia quadra, né? De ter muita paciência.
em poder fazer o arremesso. O ataque do Rockets, ele não colapsa com o Durant arremessando 30 bolas e também não colapsa se o Durant arremessar 15. Ele é muito... De novo, acho que esse termômetro. E ele vai jogar, e ele vai fazer seus 25, 30 pontos em um jogo incrível do Rockets, em que eles vão vencer, e em um jogo horrível do Rockets, em que eles vão perder. Ele vai entregar essa pontuação. E é para isso, de fato, que ele veio. Eu acho que, inclusive, o problema... Peraí um pouquinho, Drica. Ele foi contratado exatamente para isso. Agora, quando a gente olha pro Schengen, por exemplo, que é a estrela que dá até identidade para esse time, né? O coração tático, são 22 pontos quase por jogo, 9 rebotes, 6 assistências. É o cara que vai ditar o ritmo, é o cara que toma as decisões. Tem um jogo importantíssimo no poste para fazer tanto a cesta quanto os passes espaçando, né, ali para fora. Tem passes incríveis também, e aí dá pra ver no rosto do Durant a alegria que ele tem em jogar com um pivô como ele. Eu tava falando no próprio Jararacas, né, de como muito provavelmente esse é o melhor pivô com quem o Durant jogou durante a carreira inteira dele. E dá pra ver como ele confia no Schengen para tomar as decisões, para fazer jogadas em dupla, pick and roll, o que seja. É um cara que transforma esse ataque mais devagar em justamente eficiente, que é o que precisa, né? Quando você tem um pace muito, muito baixo. Agora, quando a gente olha, por exemplo, já começa a ir para peças mais secundárias, ainda importantes, por exemplo, o Amen Thompson. Ele talvez seja o jogador mais difícil de avaliar, né? Porque, pô, ele é um baita defensor, ele é muito físico, ele vai batalhar por todas as bolas, mas... apesar de ter 19 pontos por jogo, tá pegando 7 rebotes, 5 assistências, ele tá com 19% para 3 pontos essa temporada. É muito pouco para uma terceira, quarta opção de pontuação, especialmente porque significa que ele não espaça a quadra, né? Essa limitação de espaçamento promovida pelo Amen Thompson gera um pouco mais de facilidade na defesa, de fato, em marcar o time. Ele comprime um pouco mais o jogo de meia quadra, exige algumas compensações, né, de sistema para que ele esteja mais próximo da cesta no momento do arremesso. E acho que o Rockets consegue conviver bem com isso, porque o ataque é justamente um pouco mais lento e mais eficiente. Mas quando a gente vai falar de playoff, em que as coisas mudam muito de figura, o jogo tende a ficar um pouco mais lento, placares menores, mas todos os jogadores precisam cumprir um pouquinho de tudo, isso pode ser um problema. Ele ainda não consegue ser um criador primário e sustentável, ele jogou como armador até a ausência do VanVleet acaba que exige um pouco mais disso dele, mas ele precisa melhorar o arremesso de 3, não para ser um grande arremessador, mas para continuar sendo uma ameaça e espaçar essa quadra para o Houston Rockets. Agora, o grande problema da temporada, acho que tem mais 2 jogadores que eu quero mencionar, mas vou começar pelo grande problema da temporada, é o Jabari Smith Jr., né? Ele tá com números razoáveis, 15 pontos por jogo, 34% para 3 pontos, 7 rebotes, mas assim, ele deveria estar punindo melhor as rotações, ele deveria estar dominando nos mismatches, ele deveria jogar melhor em off-ball, ele deveria arremessar melhor, ele tá arremessando muito, muito, muito mal, tanto para 3 pontos quanto em pull-ups, bola sozinhos, isolation, até batendo para perto da cesta. Ele é um jogador que parece até que regrediu um pouco essa temporada. E me espanta um pouco, porque você tem a oportunidade de jogar com Kevin Durant, você tem a oportunidade de treinar com ele todo dia. E o mínimo que você precisa fazer é grudar nesse cara e aprender a fazer tudo que ele faz, sabe? Ou pelo menos tentar. E essa falta de constância do Jabari Smith para fazer tudo isso que eu mencionei é um problema. Num time que, novamente, desacelera o jogo e permite menos erros, essa irregularidade, essa inconstância, essa falta de habilidade de entregar com consistência aparece mais e mais. E aí, até para falar em consistência, para finalizar aqui meus 5 jogadores pontuais que eu queria mencionar,
é o Tari Eason, né? É um jogador que não tem muita pontuação, ele tá com 12 pontos por jogo, mas ele tá arremessando 47% para 3 pontos, que é um aumento, Drica, de quase 10 pontos percentuais da temporada passada para essa. É muita coisa, né? A gente tá falando de um cara que estava 37, aí tá arremessando praticamente 47. Um dos líderes da NBA, inclusive, nessa porcentagem. E ele tem conseguido acelerar algumas posses em momentos de mais travados. Ele tem conseguido cobrir erros defensivos e ele adiciona bastante dessa agressividade e perigo sem monopolizar a bola, né? Então, desses jogadores operários, talvez ele seja o mais valioso para o Houston Rockets no momento. Eu acho que a confiabilidade de alguns jogadores precisa aumentar, né, Agatha? O Tari Eason, por exemplo, tem sofrido com lesões, né? Então, assim, é um jogador que tem evoluído, você trouxe aí 10 pontos de uma temporada para outra, é muita coisa. Mas tem sofrido com lesões, o que acaba, né, indisponibilizando ele em momentos que são muito fundamentais, porque, como você falou, quando você tem essa balança que não está de fato equilibrada, né? Quando você se esperava tanto do Jabari Smith Jr., que apesar de ter mostrado características que seriam importantes para esse Houston Rockets, não está conseguindo fazer isso, né, nessa temporada. E aí você perde jogadores que não tinham toda essa visibilidade, mas que estão mostrando em quadra, acaba ficando um pouco desequilibrado, né? E aí a gente vê, como você falou, o Sengun sendo uma peça, talvez até o motor, vamos dizer assim. Ó o barulho da minha gata se enfiando em caixas que ainda estão pela casa, tá? Sengun é um motor, né, desse time aí, dessa questão ofensiva, por também ser muito versátil, né? E acaba tirando um pouquinho esse peso do Kevin Durant, mas também acaba sofrendo com lesão, né? Então, além de ter esses problemas pontuais para corrigir, no que diz respeito ao desempenho individual desses jogadores, ainda tem lidado com problemas de lesão de jogadores que são extremamente confiáveis e que trazem, né, essa segurança para esse Houston Rockets. E aí, Agatha, para além das lesões, né, dessas peças-chave, né, que acabam ficando ausentes, né, de momentos importantes, de jogos importantes, e deixa o time um pouquinho mais vulnerável, porque aí você tem, o Ime Udoka tem à sua disposição jogadores que não estão tendo essa consistência, como você citou do Jabari Smith Jr., que parece ter retrocedido, né, ao invés de evoluir. Em alguns momentos, o Rockets tem caído em problemas, né? Em problemas que têm se tornado recorrentes e têm refletido nesses resultados, né? Os turnovers em momentos muito críticos de alguns jogos, né? Execuções que não são tão consistentes no clutch time, e aí você adiciona as duas coisas ao mesmo tempo, você tem esses problemas, né? Especialmente ali na parte final do jogo. Essa dependência que acaba recaindo sobre algumas peças, né? Então, assim, o Houston Rockets tem tido, em momentos finais, os momentos decisivos, né? No clutch time, a gente tem, obviamente, né, cestas decisivas de jogadores que têm isso como característica, como é o caso do Kevin Durant, mas não consegue reduzir esses turnovers nesse momento para aumentar essa eficiência que a gente já conhece desses jogadores, né? E aí, isto tem sido um problema, né, Agatha? Se os erros diminuírem, automaticamente vai ficar mais fácil a vida aí do Houston Rockets. E a gente sabe que o Ime Udoka é um treinador que tem como base também o seu sistema defensivo, né? Foi assim no Celtics, ele implementou isso quando era assistente também, né? Vem de uma escola de treinadores que prezam muito pela defesa consistente e por esse cuidado com a bola para evitar que esse tipo de coisa aconteça em jogos equilibrados, né, Agatha? Exato, a conta não fecha quando a gente tá falando de jogos piores, assim. O Houston Rockets engasgou em alguns momentos com times que não era pra ter engasgado, sabe? Ganha bem de times fortes, ganhou do Toronto, ganhou desse Boston Celtics, tá bem. Ganhou do Phoenix Suns, que tá bem, ganhou do Clippers, inclusive em um jogo apertado. Mas aí, cara, perde 2 seguidas pro Trail Blazers, perde pro Sacramento Kings.
perde pro Dallas. São jogos quase sempre apertados. Ó, você pega o Portland, foi 103-102. Dallas foi 110-104. O outro do Portland 111-105. Esse do Sacramento, os caras também entregaram pra Deus, né? Que foi até o jogo que o Durant ficou muito bravo, jogou a garrafa fora. Esse último jogo contra o Chicago, eles venceram. Mas isso é um problema, porque assim, em um Oeste muito acirrado, em que cada vitória importa demais, as vitórias contra os times de recorde negativo importam mais ainda. Porque são elas que te dão uma gordurinha, né? Diria assim, pra errar no final. E aí, a gente melhorou até. A gente mencionou até o impacto desse time estatisticamente, né? No ataque, na defesa. É um time que legitimamente briga pelo mando de quadra, tá pronto pra incomodar qualquer um. Tá no topo, aí acho que no top 3, top 5 da liga, de times pelo menos. Só que eu acho que ainda não tá claro se esse time emocionalmente tá pronto para playoffs e se a vantagem que eles têm de serem muito efetivos, ela consegue ser aplicada em qualquer contexto. Porque é um time que joga igual sempre. Ele não vai mudar para ter mais volume contra times ruins. Que é algo que tem sido até uma armadilha para ele. Então, assim, não muda de marcha e aí, às vezes, perde para um time como é o próprio Sacramento, né? Times fracos. Não vamos falar ruim aí também para não provocar ira. Perdeu, por exemplo, para o Pelicans, 133-128. E esse não mudar de marcha com times claramente inferiores, às vezes, leva à derrota. Então, assim, é um time que precisa claramente diminuir turnovers, diminuir talvez até, quem sabe, isolations de outros jogadores que não sejam Kevin Durant. Cansei de ver vídeo do Jabari tentando fazer isso e, assim, errando, obviamente. E deixar para decidir no final, né? Talvez não necessariamente aumentar o pace, mas diminuir esses erros para que chegue com um pouco mais de tranquilidade. Eu acho que é um time pronto para competir, um time que ainda está entendendo como é ficar no topo por ser muito jovem, que está lidando, obviamente, com lesões. Então você tem o próprio Schengen fora, mas o Van Fleet que nem estreou, seu principal armador não tá jogando. Mas é um time que consegue se manter muito vivo ali pro topo da tabela. Eu acho que as coisas ficam muito mais acirradas pós All-Star, né? Ainda não estamos nessa fase, ainda não estamos falando disso, mas com certeza essa temporada eu acho que ela adiantou um pouco essa deadline de urgência, né, Drica? A gente sempre vê os times levando um pouco na barriga até chegar no All-Star. Essa temporada não. Já tá valendo tudo. E tudo tá com uma intensidade muito grande, porque no Oeste é isso, é perder 3 jogos como esse Rockets perdeu e cair pra quase perder mando de quadra, né? É um time que, se bobear um pouquinho mais, é passado pelo Suns. Então precisa ter muito cuidado nesse Oeste, muita disciplina, especialmente contra esses times de recorde negativo. E essa coisa, né? O Oeste tá esse caos aí, né? A gente tem OKC, a gente tem Spurs, Nuggets, Lakers, né? Que são, de fato, né, os principais times. E é o que você falou, bater de frente com o OKC, difícil. Então, você tem que ir beliscando onde dá, né? Não deixando escapar vitórias importantes lá no final para ir para os playoffs sem necessidade de um play-in, já que tá ali, né, no limite, né? E aí, Agatha, eu acho que tem alguns pontos, né, algumas chaves que precisam ser ajustadas nessa segunda parte da temporada regular, né? Lembrando, a gente tem All-Star no mês que vem, tem a trade deadline, né, que a gente pode ter algumas movimentações aí de times que podem dar subir um degrau aí nessa última parte da temporada. Então, assim, tudo que a gente falou até agora basicamente, né, além do que toda franquia deve fazer, que é proteger minimamente a saúde dos principais atletas, né, na medida do possível, e não fazer o que o Sixers faz, que a gente adora cutucar aqui, inclusive, aumentar essa eficiência no clutch time a partir da redução de erros, especialmente no cuidado com a bola, né? E aí, ter essa consistência, conseguir entender os momentos do jogo, e é o que você falou, né?
talvez ter aquele estalo de fazer algumas mudanças, né, de jogo a jogo, né, entender o que o adversário está propondo. A gente daqui a pouquinho vai falar sobre o OKC e Spurs. Eu acho que nessa temporada é um embate que vem nos trazendo muito, né, fazendo refletir, inclusive, sobre essa questão da adaptação, né, de um jogo e de um time para outro, porque o Spurs tem, de fato, né, criado muitos problemas para o OKC. É entender que algumas coisas precisam ser adaptadas, né, para que você chegue aos playoffs. E aí, chegando lá, aí o bicho pega ainda mais, né? Porque a gente tá falando de um Oeste que está extremamente agressivo no bom sentido pra gente que gosta do basquete. Algum apontamento final sobre o Rockets ou podemos ir para o nosso segundo item? Não passa do Oklahoma. Brincadeira. Não, mas não passa mesmo. Precisa suar bastante aí, sem o armador primário ainda tá complicado, mas assim, eu não acho que é um time que precisa desesperadamente ir pra Não, deadline, não. sabe? Fazer Fazer teste of... loucuras, né? Não, também não é o É, caso. o Kevin Durant tá jogando muito bem. Isso é uma preocupação, né? Quando você pensa assim, uma super estrela vai chegar. Ele chegou com até muita humildade. Brinquei com o Buga. Eu falei, pô, o pior momento da carreira pro cara ter humildade. Ele precisa chegar pedindo essa bola, assumindo a responsabilidade, e até talvez arremessar um pouco mais do que ele tá arremessando. Parece que ele dá muito espaço para os jogadores arremessarem, terem confiança. E aí, às vezes, nessa de deixar esse espaço, eles acabam errando. Mas eu acho que o Rockets está no caminho certo. Precisa se encontrar um pouquinho em algo que só vem também com o tempo, né? Que é essa relação dos jogadores, construir essas jogadas juntos. Mas é um time que vai chegar muito forte para os playoffs. E espero que não bobeie o suficiente para cair lá embaixo, né? Perder mando de quadra e enfrentar grandes adversários antes da hora. Um time que tem Kevin Durant, ele sempre chega forte, né? Apesar aí das recentes passagens e decepções do próprio Kevin Durant. Então, vamos ver como vai se comportar o time de Kevin Durant, Şengün, Thompson, Emil Udoka e companhia aí nessa segunda parte da temporada regular. Agatha, nosso segundo item da pauta é o Milwaukee Bucks, né? Que, assim, tá muito, muito longe de ser o que se imaginava, né? Vem de 2 derrotas consecutivas, o time foi vaiado, né? Ontem, inclusive, Giannis Antetokounmpo emocionadíssimo no mau sentido, né? Com essas vaias aí. Uma campanha negativa, né? 17 vitórias, 23 derrotas. Fora neste momento, inclusive da zona de play-in, é o 11º colocado, com 2 derrotas a mais do que o Chicago Bulls, que é o 10º, tá ali no corte, né, pro play-in. O Chicago Bulls, que ama um play-in, tá com 18-21, o Milwaukee tá com 17-23. Tá com uma boa distância também do Charlotte, que é o 12º, tá, mas vai precisar pedalar aí para entrar na zona de play-in, que dirá na zona de playoffs, né? Na zona de playoffs, o 6º colocado hoje, que é o Orlando, tem 5 derrotas a menos e 5 vitórias a mais do que o Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, que, assim, né, existia toda aquela situação, vai pedir troca, não vai pedir troca, ele disse que não ia pedir troca, enfim, essa é uma novela que a gente já comentou por aqui e vamos comentar quando tiver alguma nova informação, mas fato é que hoje Giannis Antetokounmpo estaria fora de pós-temporada, estaria fora de play-in, estaria fora de playoffs, vem de uma derrota para o Minnesota de 139-106, nesta derrota de ontem em que o Milwaukee foi vaiado, né, pelo seu torcedor. O Giannis Antetokounmpo fez 25 pontos, né? O segundo cestinha aí de Milwaukee foi o Bobby Portis, com 14 pontos. Mas, assim, é um time que ofensivamente está entre os piores times da liga, o que jamais você imagina quando você tem, né, o Giannis Antetokounmpo. São aí cerca de, né, 113 pontos por jogo. Até tem uma eficiência razoável de field goal, mas acaba tendo muitos problemas em alguns fundamentos
que acabam deixando o Milwaukee Bucks em um leste, é bom a gente mencionar, né? Em um leste muito aberto, em um leste que, né, a gente tem aí, enfim, o atual vice-campeão da NBA com problemas gravíssimos, né? Um leste completamente aberto, mas tem muitos problemas o Milwaukee Bucks para se colocar no lugar onde ele se colocou na era Giannis Antetokounmpo, né? Obviamente que o grego continua sendo o pilar tanto ofensivo como defensivo dessa equipe. Continua tendo o Bucks alguns resquícios do que a gente viu, né, nas últimas temporadas, de ter uma explosão ofensiva, de ter uma defesa razoável, né? Acabou perdendo muito isso nas últimas 2, 3 temporadas, mas tem muitos problemas para fazer com que o seu jogo seja de fato fluido e pensado, né? Um jogo mais estruturado, um jogo em que você consegue identificar um padrão, que você consegue identificar uma identidade mesmo, né? Desse Milwaukee Bucks. Em transição também é um time que tem pecado, que não tem sido consistente, que tem tido altos e baixos, né? Então, assim, é um time que você, se assistir um jogo, daqui 1, 2 semanas você assiste outro jogo, você não consegue reconhecer um estilo do Milwaukee Bucks, você não consegue mais dizer, o Milwaukee Bucks joga desta maneira, né, Agatha? Eu acho que tá uma coisa meio bagunçada, talvez seria a palavra, mas enfim, não é o time, não é o Milwaukee Bucks desta temporada 25-26, está longe de ser o que a gente viu nas últimas temporadas, apesar de ter tido problemas no ano passado, enfim, né, ter feito algumas escolhas que tem um grande ponto de interrogação, mas tinha uma identidade de jogo, tinha um estilo de jogo que a gente não vê hoje. Para você, o que fez com que o Milwaukee Bucks perdesse talvez a sua identidade para essa temporada? Quando a gente começa até a olhar pelas estatísticas, igual a gente fez aqui com o Houston Rockets, o panorama é muito diferente, né? É o 26º time em pontuação, tá fazendo só 112 pontos por jogo. O 15º em tomada de pontos, né? Tá ali no meio, também não toma muito ponto. E um offensive rating de 113.9, esse é o 23º time da liga. É o 19º em defesa, é o 22º em net rating, é o 24º em pace. É um time que joga devagar, ataca mal, defende abaixo da média e perde mais jogos do que deveria, quando a gente olha para essas stats. Não é azar, é o desempenho esperado de um time que tem esses números. Quando a gente olha para o paradoxo do Giannis Antetokounmpo, é complicado, né? Até de entender qual vai ser o futuro dele. Ele tem 29,1 pontos, jogando 29,3 minutos. Ele faz praticamente 1 ponto por minuto. Ele tá com 64% de field goal, 9,7 rebotes, 5,7 assistências. Tá pegando quase 3 rebotes ofensivos por jogo. Muito físico, continua sendo importante. Eu acho que a gente, antes de mais nada, normalizou o jogo do Giannis. A gente fala pouco e a gente fala como se fosse normal fazer o que ele tá fazendo. Então, estar sempre nas conversas de MVP, de All-NBA, é importante. Eu acho que de MVP essa temporada não cabe muito diante do contexto geral do time, né? Não individual, mas é claramente uma temporada digna de All-NBA. Só que quando a gente olha coletivamente para esse time, o ataque, primeiro, não se sustenta sem ele, não cria muitas vantagens secundárias. Você vai olhar, o segundo maior pontuador desse time é o Kevin Porter Jr., agressor, inclusive, enfim, todas aquelas coisas que você diz. Sempre bom mencionar. O terceiro é o Ryan Rollins, que a gente até falou no começo da temporada sobre, quem sabe, esse MIP, né? Tá arremessando bem em field goal, arremessando bem na bola de 3, 39% na bola de 3. Mas é um time que também não pune rotações defensivas e um sistema que não consegue amplificar o jogo do Giannis, basicamente. Tava falando do Kevin Porter Jr., ele tem até uma quantidade legal de pontos, de assistências, mas ele não controla muita posse, ele defende legalzinho, mas não muda jogo.
O Ryan Rollins é a mesma coisa, ele não dita o ritmo, né? Ele ajuda esse ritmo a continuar. E aí o Bucks não tem um armador mais, assim. O fator Drew Holiday é muito importante pra gente contextualizar a queda desse Bucks. Muito mais do que pro Celtics. Eu acho que o Celtics acabou sendo campeão finalmente por causa do Drew Holiday, mas eu posso dizer mais até que o Bucks não foi campeão de novo por causa da saída dele, né? Não tem um armador que desacelera quando precisa, que organiza nos momentos de clutch, que minimize períodos ruins em sequência, né? Às vezes a bola não tá caindo, um cara que coloca a bola debaixo do braço e acha a jogada certa, e aí você tem um resultado muito errático, mesmo em jogos mais equilibrados, de um time que deveria ser um pouco mais opressor, talvez. Porque quando eu olho pro Giannis, eu penso em um jogo opressor, um cara que pune demais, né? Com a bola. Você tem um Bobby Portis arremessando bem para 3, né? 47%. Um Kyle Kuzma que, se a esperança é que ele fosse um Chris Middleton, essa esperança ela já foi embora. Apesar de ele estar chutando 51% de field goal, ele tá fazendo só 12 pontos por jogo, ele tem 32% na bola de 3, não contribui defensivamente, não é decisivo ofensivamente. Miles Turner chegou, né, nessa troca, nessa mudança repentina, depois de tanto tempo especulado, ele sai depois de ir para as finais. O cara tá jogando 29 minutos, tá com 12 pontos, né? Só 5 rebotes. Tá arremessando bem da bola de 3, mas, pô, não é o cara que muda alguma coisa, sabe? Que se imaginava que seria, né, Agatha? Eu acho que o Miles Turner já não foi esse cara na final do ano passado, né? O Pacers precisava muito dele, especialmente com a lesão do Tyrese Haliburton, e ele já não foi. Vai pra Milwaukee pra ajudar, né, o Giannis Antetokounmpo. Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho sobre o Drew Holiday, não me deixe esquecer. Mas tá longe de ser esse cara, né? Não é o Robin aí do Giannis Antetokounmpo como o Chris Middleton era. Pois é, você tem, por exemplo, um AJ Green, que tá arremessando 43% de 3, baixo volume também, não consegue pontuar demais. Eu acho que, assim, nada quando você olha isoladamente com relação aos jogadores é horrível. O problema é que nada muda o jogo, nada ajuda o Giannis efetivamente a vencer partidas. E aí, quando ele se machucou, esse time desmoronou, né? Ficou muito ruim. É clara e manifesta a diferença, não só que ele faz na moral do time, mas em pontuação, assim. O time pontua na casa de 15 pontos a mais com o Giannis dentro de quadra. Defende e protege o aro muito melhor com o Giannis em quadra, né? Então, até para dar números melhores, são mais 16,9 pontos por 100 posses com ele em quadra, menos 15 pontos por 100 posses sem ele em quadra, uma diferença líquida de 32 pontos. Isso não é um time dependente, isso é o time de um cara, né? Não é um time que tem plano A e plano B. Você vê, por exemplo, um Nuggets sem Jokic, que se vira e se vira muito bem, obrigada. Tem jogadores funcionais para jogarem de outra maneira, mesmo que, até falei isso também no Jararaca, o Jokic seja muito gravitacional. Obriga esse time a jogar de um modo totalmente diferente, mas é um time que consegue fazer isso. E aí você tem um Bucks que tá 4-9 contra times do Oeste, 6-15 contra times acima de 50%, né, no recorde. Nenhuma sequência maior do que 2 vitórias seguidas, e isso é para um núcleo, eu acho que assim, um núcleo importante, aí Bobby Portis, Giannis, que tem 9 playoffs seguidos, foi campeão aí atrás em 2021, e apostou tudo em experiência e continuidade até nesse sentido, né? Então assim, a sensação que dá é que essa continuidade acabou, de fato, né? Esse último jogo contra o Minnesota, em que, enfim, aconteceram as vaias e tudo mais, eles perderam por 33 pontos, o que já é triste. Só que eles perderam para um Minnesota sem Anthony Edwards e sem Rudy Gobert.
Eles tomaram 76 pontos no intervalo. Foi a pior derrota em casa do Giannis. Inclusive, enfim, rolaram as vaias, todo mundo comentou sobre o que aconteceu. O Doc Rivers, acho que é importante dizer quem é o técnico dessa bomba, né? Tá à frente. E para ele nunca é um ajuste pontual, sabe? É sempre a agenda, o cansaço da viagem. A gente falhou em uma coisinha. É um Bucks muito apático e muito refém do que todos os outros times na liga também estão passando. Todos os times viajam, todos os times jogam muito. E me parece que, além de tudo, né, Drica, e até para finalizar, é um time que aceitou um pouco dessa condição. O Giannis ainda tá lá, mas nada nessa temporada nos diz sobre uma direção, sobre uma urgência, sobre uma evolução de alguma maneira. As estrelas do calibre do Giannis não costumam ficar em times assim. Não até porque elas querem sair, acho que o Giannis não quer sair, ele já falou isso diversas vezes. Mas, pô, você vai gastar um cara desse, um cara que faz 29 pontos em 29 minutos, jogo sim e jogo sim, num time absolutamente descompromissado, é complicado. Acho que chega no nível mais crítico depois do jogo de ontem, em que o Giannis vai à própria torcida, que vaiava o time como um contexto geral antes, e esse Bucks precisa se perguntar até onde consegue ir e até onde consegue montar um time para o Giannis. Porque se a resposta for a gente não consegue, então é melhor fazer essa troca, conseguir ativos e recomeçar, né? Lembrando que o Giannis tem apenas 31 anos, né? A gente tá falando de um jogador que, ali, quando a gente fala de auge, a gente fala de 27, 28, 29, 30 anos, ele tem 31. E é extremamente físico, né? Já existiam uns rumores, uma grande novela, onde vai sair, não vai sair, assim, até que ponto ele vai aguentar, o que você falou. Aguentar esse clima, aguentar um time que não se preocupa em evoluir, uma diretoria que vamos ver o que vai fazer na trade deadline, mas que, como você falou, tá desperdiçando o Giannis Antetokounmpo em um time que não o dá o mínimo que ele precisa, porque hoje é ele, é um oásis no deserto. A gente falou aqui, né, nesses últimos minutos sobre como o Milwaukee Bucks é extremamente dependente do Giannis Antetokounmpo, ofensivamente, defensivamente. Na hora que ele tá em quadra, né, tenta buscar, enfim, é um Milwaukee Bucks, a hora que ele sai, simplesmente tudo desmorona. Então, assim, né, hoje, assim, na melhor das hipóteses, o Bucks lutaria por uma vaga no play-in. Isso se o Antetokounmpo mantiver-se saudável, fisicamente e mentalmente, né? Mantiver essa produção, se ele for explorado à exaustão, porque, como a gente falou, né, a partir do momento que ele sai, a profundidade desse elenco, ela some também, porque não existe profundidade desse elenco, apesar de ter peças como é o caso do Miles Turner, né, que sempre estava envolvido em rumor de troca, espera-se dele, mas, né, não tem. E um treinador que consiga ajustar esse time. E não é o Doc Rivers. O Doc Rivers foi campeão da NBA. O Celtics foi campeão apesar de Doc Rivers. E não por conta do Doc Rivers, né? Ele não fez trabalho bom em lugar nenhum. Imagina em um Milwaukee Bucks que está anêmico, que não tem peças consistentes para ajudar o Giannis. Então, assim, ou essa diretoria se movimenta muito bem na trade deadline para mudar este cenário, ou é o que a Agatha falou. Talvez seja o momento de recalcular essa rota aí e fazer com que o Giannis, de fato, né, renda ativos para voltar lá para quando o Giannis foi draftado e que começou a passos lentos, né, montar o que seria o Milwaukee Bucks campeão depois. Agora, só para finalizar, né, quando você cita Jrue Holiday, que lá na troca, lá atrás, a gente falava que era o começo da derrocada desse Milwaukee Bucks, e muita gente disse, mas trocou e trouxe o Damian Lillard, porque o Damian Lillard isso, porque o Damian Lillard aquilo. Claro, teve azar, né, teve uma lesão horrorosa, né, pela qual estou sofrendo também, mas naquele momento o Milwaukee Bucks perdeu completamente a sua identidade.
né? Defensivamente, ele era um pilar. Como a Agatha disse, era um armador que conseguia colocar essa identidade, né, no Milwaukee Bucks e que aí ela ia sendo espelhada para os outros jogadores. Então, a partir do momento que o Celtics tira o Jrue Holiday do Milwaukee Bucks, ele tira a possibilidade do Milwaukee Bucks ser campeão, ele é campeão e mais do que isso, ele tira a identidade do Milwaukee Bucks. E o reflexo a gente tá vendo temporada após temporada. Não foi só na temporada em que o Celtics foi campeão, não foi só na última temporada e está sendo nessa também. Então, assim, a tendência é que a coisa só vá degringolando cada vez mais, porque o Celtics simplesmente tirou ali a base. A base é o Giannis, beleza? Só que o Giannis precisa dessa peça. E era o Jrue Holiday. A partir do momento que a gente tira a vida do Milwaukee Bucks, basicamente. E aí agora o coitado do Giannis tá aí, né? Pagando o pato, literalmente, com este time à sua disposição. Agatha, algo a mais ou podemos ir para o nosso último item? Podemos seguir. Então vamos seguir para o nosso último item, que basicamente é o grande embate entre OKC e Spurs nesta temporada, né? Que delícia, talvez a Agatha não concorde comigo, mas que delícia de embate é este. Eu já quero ver isso nos playoffs da NBA, porque este talvez não, na minha humilde opinião, tem sido o melhor confronto dessa temporada, né? E ele já aconteceu algumas vezes. Ontem nós tivemos novamente 119-98 para o OKC, inclusive teve um toco fenomenal de SGA para cima do Wembanyama, que eu não sei como as leis da física permitiram isso, mas a gente teve aí uma grande vitória do OKC em Oklahoma para cima do Spurs, que tem sido a grande criptonita desse OKC nesta temporada, né? A gente começa a temporada sempre pensando, quem vai criar dificuldades, quem vai criar problemas para o OKC? O Wembanyama levantou a mão e disse, deixa comigo, né? Ao longo dessa temporada, aí até hoje, 14 de janeiro, o domínio é dos Spurs, né? Venceu aí as 3 primeiras partidas entre os dois times aí na temporada. 2 no calendário regular da NBA e uma que conta para o calendário regular e também na semifinal da NBA Cup, né? Isso lá no dia 13 de dezembro, quando o Spurs venceu o OKC por 111-109. E, inclusive, naquele jogo, o Wembanyama estava voltando, né, de uma lesão e acabou aí sendo o fator decisivo. Depois, no dia 23, um pouco antes da rodada de Natal, se enfrentaram novamente, 130-110 para o Spurs, com um Spurs ofensivamente, assim, uma coisa absolutamente fantástica. Na rodada de Natal, mais um embate, mais uma vitória do Spurs, 117-102, a terceira consecutiva, então, do Spurs para cima do OKC. E antes desses 3 jogos aí entre as duas equipes, né, em dezembro, o OKC continuava como terminou, né? A temporada passada, dominando completamente a liga, inclusive com aquele início, né, de temporada com um histórico 24-1, 24 vitórias e apenas uma derrota, que naquela ocasião havia sido para o Portland, não? Me corrija, Agatha. Isso mesmo, nossa primeira derrota foi pro Portland de Thiago Splitter já. Exatamente. Mas aí veio o dia 13 de janeiro, né, mais conhecido como ontem, para quem, ou anteontem, já nem sei mais se esse episódio vai sair hoje ou não, porque é sempre um grande mistério, né? O OKC conquistou, então, aí a primeira vitória nessa série contra os Spurs, 119-98 em Oklahoma. E assim, não é só uma vitória, né? E precisava, né, Agatha, ter uma vitória, assim, convincente, contundente. Terceiro quarto foi fundamental, né, pro OKC, 40-24 no terceiro quarto, 32-26 no primeiro quarto, 26-23 para o Spurs no segundo, 40-24 para o OKC no terceiro, e aí o quarto apenas, né, foi administrando 24-22
para o OKC para fechar aí essa excelente vitória. Um OKC que defensivamente conseguiu fazer esse ajuste para limitar o Spurs aí a menos de 100 pontos, né? Tá aí 98, foi a menor pontuação, inclusive, do Spurs na temporada até agora. 98 pontos, então conseguiu limitar os espaços do Spurs, conseguiu coletivamente, no que diz respeito ao setor defensivo, melhorar muito, e aí a partir de uma defesa coletiva muito forte, acelerar essas transições para fazer com que o padrão de jogo que estava acontecendo anteriormente nessa série, né, que permitia muitos pontos aos Spurs, ele fosse segurado, né? O Spurs foi de fato segurado. E uma das coisas, Agatha, que chama atenção nesse jogo, né, desses ajustes mesmo que foram feitos depois dessas 3 derrotas, né, a gente percebeu trocas defensivas que foram muito mais eficientes, eficazes, mais contundentes, especialmente no segundo tempo, que foi, né, o terceiro quarto aí que a gente teve essa vitória maciça aí do OKC para cima do Spurs. Então a gente teve, depois de 3 derrotas, ajustes muito significativos, especialmente defensivamente. Assim, começa aquilo que a gente sempre fala aqui, começa na defesa e reflete no ataque, né? Como é o caso dessas transições mais rápidas. E o que você percebeu como torcedora e como especialista em OKC de diferente no OKC ontem que você não percebeu nesses jogos de dezembro que culminaram aí nessa excelente vitória? Já já a gente vai falar aí, especialmente, né, das estrelas da noite, SGA, Wembanyama, Chet e afins. Vou deixar você entrar mais nos pormenores do jogo, mas eu acho que assim, pro Thunder, esse jogo não era muito sobre vingança, eu acho que era recuperar um pouco do controle da narrativa, em primeiro lugar. Até que o Spurs tinha uma coisa que é muito rara contra o OKC, que não eram só vitórias, mas eram vitórias desmoralizantes, né? E que desmontavam demais a identidade do time. Como poucos faziam, eu acho que o OKC perde alguns jogos na temporada, mas os jogos com o Spurs são os únicos em que a gente sente que perdeu de fato a identidade. E por isso perdeu a partida. Um time que tirou o OKC da NBA Cup, que forçou a gente a jogar fora da nossa zona de conforto, que expôs problemas reais no ataque e na defesa do Thunder em alguns momentos. Eu acho que assim, vencer essa partida agora e vencer até com autoridade, foi um pouco do Thunder dizendo, beleza, vocês são um problema, mas vocês não são um bloqueio, não é tudo isso também. E aí, o Shai jogou muito bem, voltou a dominar sem forçar o jogo, mesmo aí nessa pressão constante, né, de Shai ou Wemby, e até com o Chet como terceiro agente dentro dessa narrativa. A defesa do OKC reapareceu como identidade, não como uma reação a um estilo de jogo imposto pelo Spurs. Esse terceiro quarto do Thunder foi muito importante, recolocou o jogo nos trilhos, algo que não tinha acontecido, inclusive, nas derrotas anteriores. E essa vitória ela não apaga os problemas que o San Antonio expôs ao mundo do Thunder, mas ela mostra que o OKC já começou a absorver um pouco do que aconteceu nos outros jogos e responder à altura. Acho que é exatamente isso que um time que quer ser campeão de novo, buscar um back-to-back, precisa fazer. Ser melhor do que o jogo anterior. Pro Spurs, eu acho que, primeiro, a derrota não diminui em nada o tamanho desse time. Não enfraquece a rivalidade, pelo contrário. Acho que o Spurs já tinha feito mais difícil, que era vencer a gente. Aí fez isso 3 vezes. Coloca uma discussão na mesa e uma rivalidade em torno do confronto. O Wemby falou, né, o Pure and Ethical Basketball, um basquete puro e ético, que como se o OKC não jogasse esse tipo de basquete. Mas acho que essa derrota serve para colocar o time no lugar, para mostrar a casca do Oklahoma, que não vai ser sempre essa brincadeira, mas que o Spurs deixa bem claro, assim, que tem defensores muito bons, especialmente que interferem nesse fluxo de jogo do Shai. Defensores no Stephen Castle, no De'Aaron Fox, que conseguem parar o ritmo do Shai em outros momentos. Tem ball handlers excelentes, capazes de punir essa agressividade defensiva do OKC. Essas bolas no corner caem muito bem. Não só com os armadores, mas, por exemplo, com Harrison Barnes também, né?
não se intimidam em nenhum momento com a fisicalidade ou com esse status de campeão do que é o Thunder, mas ainda falta. Falta experiência nos playoffs, falta ajustes em séries mais longas e falta essa constância quando o oponente é capaz de encontrar respostas. E aí vai surgindo essa conversa de rivalidade, né? Acho que o torcedor do Spurs acha muito cedo para falar isso, um time que tem muitos títulos, mas eu acho que também a gente pode pensar no agora, no presente. É uma rivalidade que funciona porque não é só apenas sobre talento contra talento, né, Drica? É filosofia de jogo contra filosofia de jogo, cultura contra cultura. O que se representa essa pressão constante, esse colapso defensivo, essa vantagem no limite do contato, que tem sido uma questão recorrente de se o OKC exagera fisicamente, se o OKC é maldoso, se ontem o Shai fechou a perna, se o Shai queria machucar o Embi. Mas enfim, ainda continua sendo uma máquina coletiva que gira muito rápido. E o San Antonio representa muito controle, muita leitura de jogo, um ataque caótico que sempre funciona e um defensor. Nem defensor, né? Um jogador que altera a noção que qualquer um tem de basquete. Ele muda muito os parâmetros, né? Que a gente costuma usar. E aí também dá uma organizada no tabuleiro do Oeste, né? O Thunder mostra que a Kryptonita nem sempre funciona. O Spurs mostra que já é um matchup problemático antes mesmo de ter essa casca. E eu acho que o Oeste ganha de presente uma rivalidade que não tinha desde, sei lá, Warriors e Rockets, Lakers e Spurs, talvez um Trail Blazers e OKC, na época lá que o Blazers elimina o OKC, né? São dois projetos jovens, opostos, que colidem até cedo, né? Que criam essa rivalidade cedo, até antes mesmo de se encontrarem numa pós-temporada. E importa porque se o OKC quer continuar uma dinastia, esse é o adversário que eles têm que passar, né? Esse é o teste estrutural do Oklahoma na temporada. E se o Spurs quer subir de patamar, eles precisam sobreviver a todos esses ajustes que o Thunder pode virar. Mas tem tudo quanto é ingrediente para ser a rivalidade do Oeste, né? Tem as estrelas geracionais, tem essas identidades conflitantes, esse histórico recente de não só confrontos diretos, mas de confrontos com muita intensidade, com muitas farpas. Ontem o Shea falou, isso daqui não é nosso Super Bowl. A gente tá jogando temporada regular para vencer, mas o que importa é lá no final da temporada. O Spurs, todas as vezes que venceu, fez uma baita de uma festa, como deve fazer também. Eu acho que a rivalidade tem que ser fomentada. Tá só começando essa rivalidade. E que bom que a gente é da mesma conferência para jogar muitas vezes juntos, né? Eu queria trazer aqui uma informação, dado, né? O Shea, para além de ter feito aí, né, um grande jogo no que diz respeito à fluidez do jogo, mesmo que já é característica dele, né? 34 pontos, 5 rebotes, 5 assistências, 15 pontos nesse terceiro quarto, dos 40 pontos do OKC, 15 foram do Shea, foram 4 blocos para ele. O Wembanyama teve 1 no jogo inteiro. E um bloco foi pra cima do Wembanyama, inclusive, né? Agatha, é uma rivalidade que é importante. Eu acho que o OKC precisava ser testado dessa maneira, especialmente numa temporada regular, como você falou. Se quer um back-to-back, coisa que não acontece há bastante tempo, se quer, né, se colocar nessa discussão de dinastia, precisa vencer, né, mais um título para continuar nessa discussão, né, de vai ser ou não vai ser uma dinastia. Se quer continuar no topo e sendo o time com o alvo nas costas, precisa passar por esses testes, né? Quando a temporada começou e com esse recorde de 24-1, todo mundo falou, acabou, né? O que a gente vai fazer? Não tem o que fazer. Quem é que vai vencer o OKC? E era uma pergunta recorrente, né, em podcasts, em textos, em análises. Quem pode vencer o OKC? E aí vem o Spurs e vence, né? De maneira, como a Agatha falou, né? Não foi qualquer vitória, né? Foi uma vitória que realmente tira um pouquinho o brilho do OKC. Aí vem e vence de novo. E vence de novo. Então, assim, precisa desse teste, de fato, né? Precisa ser desafiado, precisa ser colocado contra a parede, né? Para não achar de fato que tá lá no topo e que ninguém vai ameaçar. Não é bem assim, né? O Spurs está mostrando isso, apesar da derrota de ontem, né? Agora, Agatha,
Você falou várias coisas, eu queria que você falasse um pouquinho mais. Você falou sobre a diferença de filosofia, né? A gente está falando de um time com um ataque muito rápido, a questão defensiva, né? Muito física, um Spurs que tem um jogo muito coletivo, não que o OKC não tenha, mas que é um time grande, né? Mas o OKC também tem essas peças grandes, como é o caso do Chet Holmgren. Agora, Chet Holmgren e J-Dub, falando pelo lado do OKC, o que você tem visto deles? Eu vi recentemente no Twitter muita gente falando do J-Dub e das declarações dele, né? Pós-vitória, derrota, foda-se, o jeito dele de dar entrevista. Como você tem visto essas peças dentro e fora de quadra? Cara, eles jogam bem, eu acho que é uma loucura dizer que não. É uma loucura dizer que o OKC não deveria ter dado o contrato que deu. Eu espero, às vezes, um pouco mais de agressividade, especialmente nos momentos em que o Shai não tá conseguindo produzir o que ele produz por padrão. E é isso que me deixa um pouco, às vezes, receosa com relação à produção ofensiva. O J-Dub eu até brincava nos grupos do OKC que eu não ia criticá-lo até 2026, né? Passei 2025 sem falar nada, e aí depois eu fiz uma pequena crítica ao J-Dub, que já gerou um burburinho, mas assim, desde então, desde que a gente perdeu lá pro Hornets e tudo mais, eu acho que ele entendeu. A mão dele ainda não tá 100%, vai demorar um pouco pra acontecer. Então vamos parar de chutar de longe? Vamos parar de ficar tentando bola de 3? Vamos atacar o aro? Vamos buscar o contato? Vamos ser agressivo perto da cesta. E a partir do momento que ele começou a fazer mais disso, faz tempo que ele nem arremessa de 3. O jogo dele começou a fluir mais. Porque assim, beleza, tem a parte de você ter feito uma cirurgia, você tem que se acostumar. Mas também tem a parte da confiança, de você sentir que você vai fazer essa bola. E eu acho que muitas vezes os jogadores do OKC arremessavam sabendo que não iam. E isso gera um problema, porque você está arremessando muito mal da bola de 3, inclusive nos últimos jogos, né? Para baixo de 30%. E venceu as 3 partidas. O Chet é a mesma coisa, eu sinto que falta agressividade. Eu falei no Jararacas, nenhum dos dois. Talvez agora o J-Dub já tá um pouco mais nesse caminho. Mas pegaria a bola num dia ruim do Shai e falar, deixa que eu faço os 40 pontos. Que é uma coisa que o Jamal Murray faz, por exemplo. O Jokic não tá muito bem, ou até o Jokic tá bem, mas eu também vou deixar meus 40 pontos. Eu vou arremessar pelo menos 10 bolas. Sabe? Eu vou buscar o contato, eu vou ter volume de jogo e com mais especificidade aqui falando do Chet, tá? Quando a gente olha para o box score, é um jogador que é muito bom defensivamente, mas ontem ele arremessou um total de 4 bolas na partida. Eu não acho que isso é saudável e eu acho que não é o nível de arremesso que um jogador que temporada que vem vai ganhar, sei lá, 50 milhões, 40 milhões, deveria estar arremessando. Ele tem muita qualidade em rebotes, ele tem muita qualidade defensiva, ele é um absurdo. É um teto gigante. Mas eu quero ver uma evolução ofensiva. Eu quero ver o Chet arremessar pelo menos umas 10 bolas por jogo. Nem ia pedir demais. Ontem, por exemplo, o Jay Will fez isso. Arremessou 10 bolas, acertou 40%, não foi muito bem de 3, mas jogou muito bem, com um pouco mais de volume. Ele foi o melhor plus-minus, inclusive, o Jay Will, né? Mais 30. O Chet teve um plus-minus menos 9, o menor da partida. Não arremessou muito bem. Mas eu sinto que quando ele não começa arremessando muito bem, ele só desiste. Deixa quieto, deixa o resto do pessoal fazer. E é esse tipo de melhora que eu quero ver no Chet. E eu cobro dos dois não porque, ai meu Deus, eu preciso que eles sejam incríveis. É porque eu sei que o teto é grande. É porque eles podem, né? Eles têm essa capacidade de serem melhores. E aí eu acho que eles não precisam se esconder atrás do MVP. Apesar de poderem, que é um MVP muito, 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 muito consistente. O Shai já vai chegar no recorde do Will Chamberlain. A gente tá falando de um recorde de 120 jogos com pelo menos 20 pontos. É muita coisa. Tanto é que não acontece tem 60 anos. Então, assim, acaba sendo até um pouco cômodo se escorar num jogador que você sabe que vai entregar. Mas eu quero ver esse passo à frente do Chet, Drica. Tá aí, hein? Desafiado o Chet Holmgren. Enfim, para finalizar,
É o que a gente falou, né? É um embate de duas culturas, de dois estilos de jogo, de duas estratégias diferentes. É um confronto que pode acontecer nos playoffs, pode inclusive ser final da Conferência Oeste, por que não? É um confronto que expõe aí duas lideranças, né? Duas jovens lideranças de dois times, o SGA e o Wembanyama, que é uma grande parte da narrativa dessa temporada, os dois, né? O Shea pode aí, inclusive, ter um back-to-back de MVP, enfim, né? O Wembanyama fazendo essa temporada absurda. É um embate que, como eu comecei falando sobre esse último tema, é o embate mais gostosinho dessa temporada até aqui. E com isso a gente finaliza, né, Agatha? Vamos finalizar? Acho que a gente já tá falando aqui há 1h30, sei lá, muito tempo. Tá aí, Houston Rockets, Milwaukee Bucks, OKC e Spurs, e na semana que vem a gente volta pra falar aí do que mais acontecer nessa semana. A gente promete dar uma segurada aí pra falar do Celtics, tá? Porque a gente fala bastante, reza a lenda. Tudo bem que ele tá merecendo, né? Mas a gente vai dar uma seguradinha. Vou esperar o Jason Tatum voltar daqui a pouco. Agatha, algum recado paroquial final? Nenhum. Tô sem recado. Então é isso, gente. Meu último recado é: quem não ouviu, vá lá ouvir o Jaracas com o Ricardo Bulgarelli e a Agatha Máximo. Fica de olho aí que a Agatha já deu um spoiler que pode acontecer novamente. E na semana que vem a gente volta. Um beijo.